Pai nos abençoe e que Jesus, nosso Mestre amado, nos envolva a todos em muita luz, em muita paz e muito amor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido dentro da Casa Espírita. Um tema que quando nós chegamos à Casa Espírita, a Casa Espírita sempre vai nos convidar para duas coisas. Se tiver vindo alguém aqui hoje, primeira vez, já tem o convite, né? A Casa Espírita sempre vai nos convidar a estudarmos a doutrina espírita e a prática do bem. Não existe o espiritismo sem estudo e não existe o espiritismo sem a prática do bem. Mas e por que a gente vai falar sobre algo que não é tão falado? Eu vou usar uma palavra dos nossos irmãos, os evangélicos. Nós precisamos de avivamento. Essa é uma palavra dos evangélicos, né? Peguei emprestado para hoje, né? Nós precisamos, às vezes, nós temos a chama, nós temos essa vibração dentro de nós, mas nós sofremos tantas influências e são tantas variações na vida, nós experimentamos tantas emoções e também convivemos com tantas frustrações, decepções, ingratidões, que às vezes essa chaminha dá uma diminuída. Tomara que nunca pague. E às vezes a gente tem que ser avivado. Não existe, uma coisa que eu aprendi na minha vida, não existe recuperação sem motivação. Seja em qualquer coisa que a gente precise avançar, melhorar ou se recuperar, nós precisamos de motivação. Então, vamos tentar motivar, né? Não sei se vamos dar conta do recado, mas vamos tentar aqui, tá? Então, assim, ó, o sentido espírita da caridade. Por que o sentido espírita da caridade? Porque muitos de nós, né, acho que aqui não são todos, nós viemos do catolicismo. Não sei se veio do catolicismo daí. Não? Eu vim do catolicismo. E quando eu era pequenininho, né, nasci no catolicismo, qual que era o sentido da caridade para mim? Da esmola. Quando que eu achava que eu estava praticando a caridade? Quando eu dava esmola. Foi isso que eu aprendi. E cheguei até os 19 anos entendendo que caridade era dar esmola ou dar coisas. Aos 20 anos eu passei minha primeira grande frustração, que daí eu já estava estudando, iniciando as minhas leituras do Espiritismo. E na empresa que eu trabalhava, um colega que era espírita, que me iniciou, falou: Cunha, o hospital na época era o leprosário lá, né? Hospital de Hanseníase em Piraquara, agora tem outra configuração, né, para Hanseníase, tem cura e você faz todo o tratamento em casa, não precisa ficar. Mas na época o pessoal morava lá. E tinha lá o padre, o Frei Rui, a irmã Lucila, que atendiam os moradores em torno do hospital, que muita gente morava em torno do hospital para poder ali acompanhar a sua família, ou saíam do hospital e iam morar em torno ali, porque não eram mais aceitos na sua cidade, nas suas famílias, porque eram marcados pela doença. Era muito triste. E eles ajudavam cerca de 700 famílias, imagine. Roupa, calçado, alimentos para 700 famílias. E estavam passando dificuldade. E o amigo falou: vamos fazer uma campanha na empresa? Eu falei: vamos. Numa reunião geral, pedimos permissão ao gerente e divulgamos a ideia. Olha, estão precisando, vamos ajudar? E o pessoal, a empresa inteira comprou a ideia e vamos ajudar. Fizemos uma coleta enorme de alimentos. E eu muito feliz, porque era eu que falava lá, né? Eu que agitava, todo mundo ia perguntar, e eu muito feliz. Aí chegou no dia de levar as compras, o pessoal: Cunha, no carro de quem que nós vamos levar? Eu falei: no meu carro. Eu tinha uma Brasília 77 poderosa, pessoal. Lotamos minha Brasília. E fomos para Piraquara. E no caminho, eu sozinho no carro, porque não cabia mais ninguém, carro lotado. Eu fui de Pinhais até Piraquara com o seguinte pensamento: meu Deus, eu com 20 anos já sou caridoso. Jesus, o senhor deve estar tão feliz comigo, né? Olha, sou caridoso, Jesus. Olha, conquistei com 20 anos a caridade.
Eu sei que vocês estão com vontade de pegar a cadeira e me dar uma cadeirada aqui, né? Mas não façam isso. Não façam. Eu fui até Piraquara me sentindo caridoso. Cheguei lá com a Brasília lotada, o padre veio, Frei Rui, aquele sim um senhor caridoso. A irmã Lucila, uma freira caridosa, porque dedicaram a vida para o bem do próximo. E o padre veio, e esvaziamos a Brasília, aí com todo o pessoal reunido, ele chegou para mim, me deu um tapinha no meu ombro e falou para mim: lindo gesto, meu filho. Graças a Deus eu não estava armado, porque eu tinha descarregado o revólver. Ele me tirou lá das nuvens da caridade e vai colocar no chão dizendo: lindo gesto. E eu acho que ele foi inspirado. Era a lição que eu precisava. Porque depois eu fui refletir, né? O que é isso, um lindo gesto? E eu entendi que a caridade não é um gesto. Mas é um gesto, 2 gestos, 3 gestos, 4 gestos, e os gestos ao infinito. O indivíduo que vai só se tornar caridoso quando tudo o que pensa, fala e faz reflete o espírito da caridade. Então, daquele dia, eu comecei a mudar o meu sentido da palavra caridade. Hoje, se vocês perguntar, conhecer a caridoso? Não. Eu sou um aprendiz que tem tudo para aprender. 40 anos depois do Espiritismo, eu tinha um sonho, né? Quando eu comecei a estudar Espiritismo, quando chegar aos 40 anos, eu vou ser um iluminado, um espiritualizado. Estava começando com 20 anos de estudo, chegou aos 40 anos e eu olhei, cadê a luz? Cadê a espiritualidade? Continuava um ogro. Aí eu falei, quando eu chegar aos 60, falei, mais 20 anos de estudo. Aí cheguei aos 60, falei, cadê a luz? Perguntei para minha esposa, minha esposa, você enxerga a luz em mim? Você acha que o espírito vai me ver? Você continua um ogro. Aí eu falei, mais 20 anos. Se aos 80 anos eu vier falar palestra aqui, eu conto para você. Mas eu estou achando que não vai ser nem aos 80. E não vai ser nem na próxima encarnação, nem na outra. É preciso muita caminhada. Mas o importante é ser um aprendiz. E nunca mais deixar de ser. Não importa quanto tempo vai levar, né? Não importa. O importante é estar na fila, é caminhar, é seguir em frente. Tá? Então vamos lá. Então é uma abordagem baseada no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo e nos ensinamentos de Jesus. Introdução. Eu estou parecendo aqueles alunos da 5ª série, né? Fazendo o trabalhinho de escola. Tudo certinho ali, né? Introdução. Depois, se vocês gostaram, vocês dão um joinha, dá um like ali, né? E faz a inscrição. A caridade é a essência da doutrina espírita. Essa frase aqui, a gente precisa refletir sobre ela. É a essência da doutrina espírita. Você consegue conceber o movimento espírita ou a casa espírita sem a prática da caridade? Uma casa espírita que não está comprometida com o bem, está comprometida com o quê? E olhe só que o movimento espírita ele é estruturado, organizado a nível nacional e internacional e ninguém ganha nada. Todo mundo é voluntário. Pergunta para o presidente da casa aqui, quanto é que ele fatura por mês aqui? Não ganha nada. Um dia um menino perguntou, Cunha, quanto que você cobra para fazer suas palestras? Eu falei, nada. Ele falou, nossa, mas vale a pena fazer? Eu falei, vale. Mas você não cobra nada? Nada. Não ganha nada. Não ganha nada material, né? Mas a gente ganha experiência, a gente ganha amigos, vivência. E a gente experimenta uma felicidade. Então não existe doutrina espírita sem caridade. Então quando você for num centro novo, você vê qual é o compromisso do centro com o bem. Aí você já sabe onde está, né? O que reflete, o que mantém uma casa espírita em atividade 20, 30, 40, 50, 100 anos, é se ela refletir a face do Cristo. Porque se a casa espírita não refletir a face do Cristo, não é espiritismo. Né? Então é de essência. Allan Kardec ensina que o espiritismo é forte,
quando coloca a caridade como base da salvação. Essa palavra forte, ela não se encaixa bem, assim, é uma palavra meio desconfortável, né? Que o Espiritismo é forte. Mas eu deixei ela, porque assim, onde que está a força que nos mantém numa caminhada 20, 30, 40, 50 anos? Por que quando a gente chega ao Espiritismo, parece que a gente começa a ser um indivíduo mais disposto a lidar com as questões interiores, a consciência fica mais sensível? E onde é força para suportar, para resistir? Então eu deixei a palavra forte, porque o Espiritismo é forte. Em que sentido? No sentido que se vocês souberem algo melhor que o Espiritismo, me apresentem. Até hoje não encontrei. Tá? E Paulo de Tarso, na minha opinião, eu acho que Paulo de Tarso, de todos os cristãos na face da terra, foi o que melhor entendeu o sentido da caridade. Ninguém entendeu a caridade como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um gigante. E só uma frase dele, né, que ele fala aquele poema, né, que é considerado o melhor poema já escrito na história da humanidade, que ele fala sobre a caridade. Se não tiver caridade, nada serei. Pessoal, o que nós seremos se não tiver dentro da gente o desejo do bem? Não vou nem colocar se nós não formos caridosos. A proposta da espiritualidade hoje não é que a gente já desencarne caridoso, não é. A proposta da espiritualidade é que nós construamos no nosso íntimo o desejo do bem. Esse é o ponto de partida. Então, hoje, se nós não tivermos o desejo do bem dentro de nós, o que nós seremos? O que nós faremos? Qual é o sentido da nossa vida? Então a gente vai ver toda hoje uma população muito grande, estatisticamente muito grande no nosso planeta, que a vida não tem sentido. Se suicidam com muita facilidade. Tem o pensamento acelerado, tem a depressão, tem vários transtornos cognitivos, transtornos emocionais, muitas lutas interiores. Mas quando o desejo do bem ele vai crescendo dentro da gente, isso vai dando sentido à nossa vida, né? Por que o espírita vai envelhecendo, né? E continua amando a vida? Porque vai envelhecer não é fácil, né? No nosso lar, a Ana Rita, a presidente, ela é alguns anos mais velha que eu. E aí esse dia eu cheguei para ela e perguntei: Ana Rita, você sente dor? Teu corpo dói? Ela falou: dói. Eu falei: onde? Eu falei: qual parte do corpo você quer saber? Ela falou: por quê? Não, porque eu estou começando a sair da cama todo dia e sentir meu corpo para ver onde ele está doendo. Ela falou: bem-vindo à velhice. A velhice é isso, né? A gente sente dor. Não, falta de atividade física, falta de alongamento. Sim, né? Sim, também, mas a gente sente dores. Mas existe uma alegria. Eu gosto muito do velhinho espírita, do velhinho da velhinha, porque eles são alegres. Esses dias eu fui visitar um com 82 anos. E o médico falou: ele não melhora mais. É daqui para o mundo espiritual. A velhinha está apagando. Aí fui conversar com ele: como é que o senhor está? Logo nós saímos dessa e já retomamos todas as nossas atividades. Meu Deus, internem esse homem. Dá um chá de maracujá para esse homem, tem que acalmar esse homem. Mas ele está errado? Não, porque logo a gente sai dessa. Ele vai sair dessa. Daqui para o mundo espiritual. Vai chegar no mundo espiritual, o que ele vai pedir lá? Qual vai ser a reivindicação dele lá? O que eu faço? O que vocês querem que eu faça? É isso. Quando o desejo do bem está dentro da gente, a gente não perde tempo com a queixa, com a reclamação, com a insatisfação. A gente quer ser útil, a gente quer se ocupar, mas sim. E é maravilhoso, né? Tá. Então avançando. Essa questão aqui é a questão
extremamente conhecida, né? Que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Eu assisti uma palestra de Haroldo Dutra, que ele diz o seguinte, ó, quando Kardec fez essa pergunta, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então o Haroldo diz assim: como que alguém no universo pode entrar na cabeça do Jesus e responder essa pergunta por Jesus? Será que alguém poderia? E o Haroldo Dutra fala assim: eu acho que foi o próprio Jesus que respondeu. Ou se não foi ele propriamente dito, alguém para Jesus. Kardec está perguntando: como é que você não entende a caridade? Ele falou: diga isso. E se Jesus respondeu diretamente ou mandou o recadinho, a gente tem que parar e ouvir, né? Porque Jesus falando. Então eu sempre penso nessa resposta como pronunciada por Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP, para ajudar a gente a fixar: benevolência, indulgência, perdão. Desdobrando a resposta: o que é benevolência? Boa vontade e desejo sincero de fazer o bem. É fácil ter boa vontade o tempo todo? Essa semana minha filha chegou na minha casa e falou assim: família, vão visitar meu marido, ele está morrendo. Aí todo mundo: como assim? Ele está morrendo. Vão visitar ele. Aí nós: mas estão morrendo? O que ele tem? Ele pegou gripe. Aí eu falei: nossa, coitado, eu sei o que é gripe. Gripe é pior que a dor do parto. Para nós homens é terrível. Eu falei: nossa, ele está muito mal, nós temos que visitá-lo, né? Pessoal, uma gripe derruba a gente. Uma crítica derruba a gente. Se eu contar uma piada que vocês não der risada, me derrubaram. Pessoal, não é fácil derrubar a gente. As esposas. As esposas. Essa só levanta, só. As esposas. Sabe como é que... do jeito que o marido abre o portão, ela já sabe como ele está, não é assim? Elas sabem. Isso, meu Deus, né? Já começa a jogar sal grosso nos cantos da casa lá. Já. Pessoal, todo dia nós estamos contentinhos, felizinhos, alegrinhos. Nada. Nós somos uma montanha russa de emoções. Somos uma montanha russa de emoções, cada dia é um dia. Não, eu acordo amanhã, eu não amanhã. Se um olho estiver girando para cá, o outro estiver girando para cá, eu levanto quietinho, ó, me mando. Né? Então, mas a boa vontade e o desejo sincero de fazer o bem é algo que a gente vai trabalhando dentro da gente ao longo dos anos da vida. O cara sempre elegendo a boa vontade. Ai, que preguiça hoje. Não, vou trabalhar. Já sentiram preguiça? Ai, coisa gostosa, né? Acordar assim, olhar para cima. Hoje eu não vou fazer nada. Né? Falar para a mulher assim: mulher, faz o café, traz aqui, eu não vou fazer nada hoje. E me traz o controle remoto da TV. Né? Aí a mulher fala assim: aqui para você. Vai comprar pão. Vai, que droga, né? Pessoal, nós temos que ter boa vontade para tudo. Não faz mal de vez em quando ter preguiça, não faz mal nenhum. O problema é que não pode ser preguiçoso o tempo todo. Não tem problema, né? O domingo à tarde a gente almoça. Eu escuto, eu tenho intimidade muito forte, eu escuto meu sofá me chamando. Dormindo. Ai, parece que se não der uma dormidinha naquele sofá no domingo, a semana não presta. Tá tudo bem, todo mundo tem direito a descanso. Mas o desejo do bem tem que ser a motivação para viver. É quando você acorda de manhã e você tem motivo para sair da cama. O que eu vou fazer hoje? Todo dia eu acordo, né?
Daí eu tomo meu cafezinho, bom, o que eu tenho para hoje? Né? O que eu vou fazer hoje? E já vou rezando, né? Jesus me ajuda, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer. Tanto que o tempo passa rápido, né? Os anos passam rápido, não é? Como os dias. Por quê? Porque nós somos pessoas que temos muita coisa para fazer. O problema é que nós não podemos, não é que não podemos, não devemos mais é ter o desejo do mal, né, pessoal? Se a pessoa acordar de manhã, é hoje que eu pego ele, hoje ele me paga, hoje ele vai ver. Ou você ter o plano, hoje eu boto em execução. Ai, não cabe mais para nós, né? O desejo do mal, de vez em quando, dá umas raivinhas, né? Eu estou sabendo que no meu estágio evolutivo ainda me é permitido matar mais um. E eu estou escolhendo bem que eu não quero desperdiçar com qualquer um, não. Tá pensando? Pensando que não dá vontade de matar um. Não dá vontade, eu brinco assim, quem mora sozinho. Não, às vezes a pessoa mora assim, não dá vontade de fugir de casa. Mas não dá vontade de fugir. Eu lembro minha mãe. Quem tem mãe aqui deve ter escutado isso. Vocês só vão dar valor para mim o dia que eu morrer. Um dia vocês vão aprender a me dar valor. Olha, a mãe que não falou isso não é mãe, tá? Então você chega em casa e fala com seu filho, tá? Porque ele tem que levar essa memória para a vida dele. Ele tem que ter escutado isso. Meu filho tem 40 anos. E ontem, assim, eu e minha mulher, assim, ele chegou sem blusa. Vai vestir uma blusa, menino, que tá frio. Ele olhou para nós, pô, eu tenho 40 anos. Para nós, você continua criança. Vai vestir essa blusa. Cara, ele vai levar que pai e mãe brigavam com ele com 40 anos de idade. Eu falei assim, pai e mãe, não tem idade? Não tem. Essa criança. Essa criança, né? Então, é muito importante a gente sondar os pensamentos, os sentimentos, para ver realmente se a gente consegue acordar e ter o desejo, a boa vontade, o desejo do bem. E a gente trabalha. E quando a gente não tem, a gente diz, seja bem-vindo, eu quero te conhecer, quero te reconhecer. Por que hoje eu não estou com vontade? Eu estou com vontade de, né, amarrar uma bombinha no rabo do gato. Né? Por que hoje eu estou com vontade de pichar o muro do vizinho? Tem pessoas que fazem isso, né? Indulgência, compreensão das limitações. A indulgência, hoje, é assim. Hoje se fala muito assim, né? Nós temos que ser flexíveis. Flexíveis. E não podemos ter atitudes de extremismo. Para nós espíritos, hoje não cabe mais o preconceito. Não dá mais para ter preconceito. Não cabe, né? Por que não cabe? Porque nós somos todos espíritos em momentos diferentes. Está homem, está mulher, está adulto, está criança, está com saúde, sem saúde. Está homossexual, está heterossexual, está... Tem hoje tantas... E tudo bem, nós vivemos um mundo de diversidade, de diferenças. Qual é o problema? Então, hoje a gente está aprendendo que tudo bem o outro ser o que ele é. É isso. Tem problema? Né? No nosso lar lá, eu vivi um conflito uma vez. Porque a gente recebia muitos palestrantes, até hoje a gente recebe muitos palestrantes. E às vezes tinha alguns palestrantes que eu não me afinizava com eles. Daí quando eu estava na porta da saída, assim, cumprimentando o pessoal, saíam pessoas e diziam assim, graças a Deus eu vim hoje. Ai meu Deus, que dia maravilhoso. Aí eu falo, mas eu não gostei, ela gostou. Aí eu entendi uma coisa, que tem que ter espiritismo para todo mundo. Tem que ter espiritismo para todo mundo. Tem que ter aquela pessoa séria. Tem pessoas que gostam de palestrantes sérios. Tem aquela pessoa mais soltinha. Se vocês conhecerem algum, também apresenta, né? Mais soltinha, mais largadinha, né? Mais abandonadinha assim, que também para muitas pessoas serve. Quantas pessoas chegam ao centro espírita, às vezes com tristezas. E
como é bom vocês dão uma risadinha, né? Devia ter a risoterapia no centro espírita. Ai, como é bom, como faz bem às vezes, né? Uma vez eu fui numa igreja evangélica, aí o pessoal cantava, e daí eles falavam em vozes, e os meus amigos ali que me levaram lá, tudo falando ali, aí eles olhavam para mim, e eu quieto, sem entender nada, né? Aí falavam, daí a minha amiga perguntou, Cunha, o que você está achando? Eu falei, que catarse maravilhosa. Porque todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém sabe o que as pessoas estão falando, né? Já entrei na pira. Ei, meu emprego é ruim, meu chefe é ruim. Vou fazer uma catarse aqui, né? Pessoal, a gente precisa, às vezes, colocar para fora o que está dentro. Mas o Espiritismo tem uma salinha que se chama atendimento fraterno. E a salinha do atendimento fraterno ali, falei, meu Deus, né? Se eu tivesse tempo, eu ia para o fraterno hoje ali. Né? Vai que sai um cafezinho ainda. Que sala aconchegante, como é bom, né? Tá? Então, é indulgência essa capacidade de nós caminharmos com o outro, aceitando o outro do jeito que ele é, pessoal. Acabou aquele tempo que os filhos têm que ser do jeito que a gente queria, né? A minha mãe desencarnou falando assim, nenhum dos meus filhos foi do jeito que eu queria. Aí ele falou, graças a Deus, mãe, porque senão estava tudo no passado. E eu tenho 5 filhos e não é nenhum do jeito que eu quero. E graças a Deus são melhores. São melhores. Né? Minha filha psicóloga chegou para mim, pai, você está quanto tempo casado? Eu falei, 40 anos. Que marido você é? Aí eu já... Aí eu falei assim, bom marido? Mais ou menos. Filha, que eu não sei que marido que eu sou. Ela falou, tradicional. Gosta de roupa lavada, comidinha feita na hora. Eu não me vi o que tem de errado nisso. Hoje em dia não é mais assim. Mas como que é, filho? As pessoas andam bonitas, bem arrumadas. Hoje tem que compartilhar tarefas. Mas minha filha, no meu tempo a gente tinha que botar comida na mesa. A gente trabalhava 12, 15 horas por dia para não deixar as pessoas passar fome. E ainda chegar em casa, lavar louça e fazer comida, não dá tempo. Ela falou, pai, você é tradicional. Se você perder a mãe, nenhuma mulher vai te querer. Meu Deus, mas não tem umas tradicionais aí para mim achar uma tradicional que gosta de fazer uma jantinha, lavar uma roupinha? Não, o perfil mudou. Eu falei, cruz credo. Cruz credo. Eu falei, filho, eu vou me preparar para a próxima, porque dessa não tem mais jeito, eu estou velho demais para mudar. Eu falei, então começa. E eu estou tentando entender esses novos perfis aí. Cara, como é que vai ser na próxima? Cara, tem que lavar uma loucinha? Tá bom, lavo. Como é que é, né? Estou tentando entender isso, ele mudou a dinâmica. Eu sou do tempo, pessoal, que a gente tinha um sonho. Porque é sonho nosso, mandar e ser obedecido. Olha, meu sonho é mandar e ser obedecido. Né? A mulher usa cada estratégia assim para fazer o que a gente quer, né? Às vezes assim eu chego em casa e assim, falo assim, mas tem vontade de comer alguma coisa? Eu falei, cachorro que eu vou falando, cachorro que não. Janta? Não, janta não, né? Sobrinha do almoço? Não. Eu falo, pizza! Ótima ideia. Eu falei, que ótima ideia! Eu vou ter que ficar ali adivinhando o que ela quer comer e na hora que eu digo, para ela entender que eu acertei. Isso aí é satanismo, minha filha. Mas é assim. Então, nós convivemos com pessoas diferentes. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Isso que é importante, respeitar cada um do jeito que é. A outra questão é a questão do perdão, que é a liberação da mágoa e ressentimento. É um fardo muito pesado, o fardo da mágoa. A mágoa afeta o sono. Como é ruim dormir com raiva. Já passaram por essa experiência? Dormir com raiva? Os casados aqui. Eu não sei aqui no Boqueirão como é que é, né? Mas lá em Pinhais, pessoal, é normal, né? Um virado para cá, o outro para cá. Já pode dormir com raiva? É ruim demais. A gente sente raiva?
Claro que sente. É normal, é normal, a gente sente. Qual que é o problema? O problema é o que eu vou deixar, as decisões que eu vou tomar baseado na raiva. Lá em Pinhais aconteceu do indivíduo que estava com raiva, que a esposa falou que nós estamos separados, e ele jogou os 2 filhos no rio. Daí perguntaram, mas por que o senhor fez isso? Para minha mulher aprender. Aí eu falei, mas o que ela aprendeu com isso? Que ela não podia ter me tocado de casa. E nossa, aí eu senti muita compaixão por ele, né? Falei, meu Deus, né? Quantos anos ele vai levar para entender que ele fez algo errado? E depois que a consciência despertar, que ele matou 2 filhos, falei, quantos séculos ou milênios ele vai levar para se libertar dessa dor que ele provocou? Porque o problema da mágoa, quando a gente é magoado, é uma coisa, mas e quando a gente magoou o outro? De vez em quando a gente magoou os outros, não magoa. Ai, a gente faz cada besteira, né? Mas tudo bem, mas e quando é grave? Então, é muito importante que a gente aprenda o perdão e aprenda hoje o auto-perdão. Tem um exemplo muito bonitinho. Quando você anda de carro, você tem o para-brisa, que é para olhar para frente, mas você tem 2 espelhinhos que é para olhar para trás. Então a gente tem que olhar um pouco para trás, mas não pode viver lá atrás. A gente tem que olhar para frente. E eu descobri uma coisa, pessoal. Porque eu tenho minhas vergonhas, eu não vou contar para vocês aqui. Às vezes eu conto algumas, né? As mais leves, né? Mas as pesadas eu não conto. Vai ser em terapia no mundo espiritual e eu vou ser o último a contar. Todo mundo conta, daí depois eu conto, né? Porque mas eu descobri uma coisa bacana, legal demais, que tem no planeta Terra mais ou menos aí encarnados 8 bilhões de pessoas, eu não sei o número certo, né? E todo mundo só tem errado aqui no planeta. Eu olho para vocês aqui, ó, só tem errado aqui, pessoal. Pessoal, tem errado. Nós estamos errados. Sabe o que é o nosso passado? Sabe o que a gente era no passado? Nós não prestava. Agora nessa aqui está bom. Mas prestamos. Né? Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, por exemplo, tive uma sorte de casar com a Cunha. Ela fala, né? Daí ela fala, nossa, ele é maravilhoso. Depois leva para casa. Fica um mês com ele lá, depois me devolve. Aí eu tem chulé, tem mau hálito, ronca, gosta de comidinha, pratinho de comida na mão. Nós somos ainda criaturas falíveis, mas eu descobri que todo mundo é falido. Então tá bom, eu dou conta das minhas falhas, então. Aí eu consigo me perdoar. Eu falei, não, tá tudo bem, eu fiz isso, fiz aquilo, paciência. Eu sei que, sabe, a visão que nós espíritas temos dos erros do passado é que nós acrescentamos trabalho para o futuro. Não vamos para o inferno, que não precisa ir lá para um grau, ficar 300 anos lá. Nada, acrescentou trabalho. Eu tenho uma amiga médica que chegou um dia para mim, Cunha, com que idade você sente que você vai desencarnar? Eu falei, sempre ali pelos 40 anos. Ela falou, você sofreu uma provocação. Você não vai mais desencarnar com 40 anos. A espiritualidade acrescentou mais anos para você. Eu falei, sério? Você aprontou muito na tua juventude? Eu falei, que assim, uma coisinha de nada. Eles acrescentaram mais uns 13 anos de trabalho para você. Aí eu descobri que o segredo é não prestar, né? Porque os que prestam morrem cedo. Aí ganha mais 13 anos. Aí até os 53. Aí eu falei, não dá tempo de se aposentar, eu falei, que troca, né? Aí quando chegou da idade, eu sofri mais uma provocação. Por conta do meu filho, que estava no processo de dependência química, e a espiritualidade ia me poupar do sofrimento. Porque eu poderia definhar no processo de dependência química dele. Mas o Espiritismo me estruturou para eu suportar essa hora, porque eles iam te poupar desse sofrimento, mas ele deixava, e realmente foi muito sofrido. Aí eu vi agora não tem idade. Então tá bom, né? Então, tá bom. Mas eu sofri uma provocação por demérito, que vergonha, né? E eu conto, hein? Não tenho vergonha de contar isso. Por demérito.
Esse dia o João Edson, né, bateu o carro, um caminhão aqui, o outro veio espremeu lá, sobrou só um lugarzinho para o danado viver. Aí eu falei para ele, João Edson, se tu prestasse, tu tinha ido. Cara, é muita sorte tu não prestar, cara. Aí ele falou, Cunha, é verdade. Eu senti nitidamente isso, que se eu prestasse, eu tinha ido. E graças a Deus nós estamos nos errados, né? Graças a Deus. Né? Mas não é para sair errando à toa, não, tá, pessoal? Tá? Não falei besteira, tá? Mas faz parte. Então o perdão é muito importante porque todo mundo erra. E o auto-perdão é muito importante porque é da nossa natureza humana ainda errar. Né? Jesus é a caridade. Jesus exemplificou a caridade em ações, palavras e sentimentos. Aí é que você começa a ver o quanto o sentido da caridade para Jesus. Jesus exemplificava, ele dava exemplo o tempo todo. Jesus nunca perdeu a paciência. Tem umas momentinhos lá que, mas Jesus ali se irritou. Não, eram situações graves em que Jesus tinha que aplicar mais energia. E Jesus só aplicava mais energias em uma situação. Lembra que às vezes Jesus falava, raça de hipócrita. Eu falei, nossa, Jesus está xingando. Não, não pode, né? Se alguém chegar com isso, é um hipócrita. Eu falei, vamos lá fora e vamos resolver isso lá fora. Né? Vamos pro soco. Né? Porque está praticamente xingando, mas Jesus só agia com energia em uma situação, quando ele estava lidando com um orgulho forte. Porque o orgulho forte não aceita a brandura. Não aceita. O orgulho forte tem que ter energia. Então, mas o tempo todo Jesus era a caridade em ação. Era a palavra em caridade, era o sentimento em caridade. Então hoje nós estamos aprendendo que tem que ter uma escuta assertiva. Olha que bonito. Né? Não é bonito falar assim? Tem que ter uma escuta, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas de uma maneira acertada. Sem fazer cara de tédio, sem fazer cara de insatisfação. A gente tem que entender que se o outro está falando é importante para ela contar aquilo para a gente. A gente tem que ouvir com respeito, com atenção, com carinho, se possível. Né? Que a gente tem que ter uma fala assertiva. Às vezes a pessoa chega e conta para nós, estou sofrendo tanto, sério, o que foi? Né? Eu vou contar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela saiu do espiritismo para casar com o evangélico. Casou. Divide de uma religião evangélica muito disciplinadora. Passados uns 10 anos, ele chegou em casa, um domingo, ele trabalhava de pedreiro, de segunda a sábado. Chegou no domingo, ele comprou uma carninha assada e chegou em casa com uma carninha assada e uma cerveja. Ela olhou aquilo lá, aquela cerveja lá, e falou, eu saí do espiritismo para ver você tomando cerveja? Mas se sentiu tão ofendido, tão magoado, mas tão magoado, tão magoado. Acabou o domingo. Come sozinho, bebe sozinho, não fale mais comigo. Chegou na segunda-feira, foi trabalhar mal, aí a psicóloga do trabalho chamou ela para falar, o que você tem? Se eu te contar, você não acredita. Ela falou, tenta, eu vou me esforçar para acreditar. Ai, meu marido, é sempre eles. Eu sei como é que é. Eles aprontam mesmo. Não vale nada, não presta. O que ele aprontou? A senhora não vai acreditar, me conte. Aí ele falou assim, olha, ele é evangélico, eu saí do espiritismo para a casa do evangélico, e ele teve assim, a casa de pau, chega em casa com uma cerveja. Ela falou, o quê? O quê? Evangélico, chegou em casa com uma cerveja? E você aceitou isso? Deixei ele comer carne sozinho, a cerveja lá. Você devia ter pegado a carne e deixado ele só com a cerveja. Aí minha mãe falou, eu comecei a desconfiar, porque ela estava aplicando uma psicologia em mim. Aí eu falei, o que mais que ele aprontou? Não, foi só isso. Não, mas não é só isso, é muito isso. O que ele faz? Trabalho de pedreiro. Vê quanto tempo você está casada com ele? 10 anos. E nesses 10 anos, quantas vezes ele tomou cerveja? Foi a primeira vez. O quê? Ele tem cara de pau de estar 10 anos casada com você. Trabalhar de segunda a sábado. E chegar no domingo, comprar uma carne e tomar uma cerveja, mas é muito caro. Esse homem não presta, você tem que abandonar esse homem. Onde já se viu? E vai que daqui 10 anos ele compra outra cerveja. Aí minha amiga falou assim, bem cunhada, que ela falou isso, eu falei assim, posso voltar a trabalhar? Ela falou, pode.
Foi certo ou foi errado? Não sei. Ele sentiu vontade de tomar cerveja. Mas eles tinham uma história de 10 anos. Então, é muito importante a gente ter a escuta assertiva, a fala assertiva. Hoje tem curso no YouTube, né, comunicação não violenta, maravilhoso. Maravilhoso. Para que a nossa comunicação não seja mais agressiva, não seja mais violenta, destruidora, mas seja compreensiva, respeitosa. Aí tem a parábola do bom samaritano, que eu não vou trabalhar ela aqui hoje, onde Jesus exemplifica a verdadeira prática do homem de bem. E o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui, eu queria que Jesus não tivesse falado isso. Falei, Jesus, se desse para apagá-la, não um deletezinho. Por quê? Porque um grande objetivo na vida, qual que é? Aprender a amar. Por que nós estamos encarnados no planeta Terra? Aprender a amar. Quando que nós vamos para mundos melhores? Ai, pensou? Mundos onde não existe injustiça social? Onde a educação é gratuita? Onde não precisa ter, não há questões de segurança, porque todo mundo é honesto? Ai, eu quero ir para esses mundos. Aí falou, mas Cunha pode ir? Falei, sério, o que precisa? É só aprender a amar, Cunha. Que para lá só vai amorosa. Eu falei, ai, meu Deus, tinha que ter uma dificuldade, né? Nada é fácil. Mas Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros. E a gente falou, cara, eu amo. Eu amo vocês. Mas ele tinha que colocar aqui como eu vos amei. Ou seja, não importa o quanto eu amo, eu tenho que aprender a amar mais. E esse é o desafio. Então se a gente, eu já amo, tá bom assim. Faliu. Estacionou. Vai dar problema. É melhor a gente sempre dizer, cara, eu preciso aprender a amar mais. E é maravilhoso hoje. Porque tudo na vida nos convida ao amor. Hoje os animaizinhos não são maravilhosos? Cara, os animaizinhos são maravilhosos, eles têm cérebro. Existe um princípio inteligente ali. Eles só não têm essa capacidade de pensar muito tempo sobre a mesma coisa. É só flashzinho, mas eles têm inteligência. Eles têm uma expertise ali. A gente fala, não é só o instinto, tem um instinto, mas tem um princípio inteligente. Por exemplo, nós tínhamos um cachorro lá em casa que sabia abrir a maçaneta da porta. Ele queria entrar, ele pulava, batia com a patinha e entrava. Quase matava a gente de susto. O meu sonho era casar e ele passar para frente. Mas não consegui casar o bichinho era esperto demais, não casava, né? Todos nós, e é impressionante como eles nos treinam ao amor. A natureza toda é um convite ao amor. Tudo na vida é um convite ao amor. Aí a gente até fala assim para Jesus, eu até acho que eu estou indo bem, eu estou aprendendo a amar. Aí o cunhado vem visitar a gente. Então, pessoas difíceis. Quando as pessoas difíceis de ser amadas estão sendo colocadas na nossa vida, eu penso que não olha o treinamento aí, olha aí, ó, o estagiário em ação, né? É estagiar o amor mesmo, aprender a amar. É um grande desafio, né? Por isso que hoje nós estamos num processo de abrandamento. O que é? Nós estamos aprendendo a resolver os nossos problemas pelo bem. Conversando, dialogando, trocando ideia, aceitando a ideia do outro. Muitas vezes abandonando a nossa ideia, às vezes a nossa ideia é a melhor de todas. Mas o grupo não entende aquela ideia. Aí a gente, tá bom, nós não estamos assim. Aí você nasce num lar que nem eu, né? Que é 5 filhos, 3 mulheres, mais a sogra que morava comigo, 4 mulheres, eu e 2 piá. E era uma família democrática. Nós perdíamos todas as eleições. Era voto vencido para tudo. Ou injustiça. Eu já falei, pessoal. Na próxima eu venho mulher. Não vou ter filho só para descansar um pouco. Pô, vida fácil é vida de mulher. Imagina lá. Fazer só unhinha, sobrancelhinha, cabelinho, vou ajeitar. Mas você assim, né? Uma fadinha. Né? Maridão nem pensar. Eu não sei como que as mulheres casam com nós. Eu olho para meu marido, meu Deus, vocês não sei como que vocês casam, nós somos tudo ogro.
O bicho feio é homem, né? Tá louco. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu queria trabalhar essa parte. Aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Qual é a máxima universal? O que o Espiritismo carrega uma bandeira. Fora da caridade não há salvação. Tá, mas o Espiritismo mostrou para nós que não existe inferno, que não existe sofrimento eterno. Então vai salvar a gente do quê? Eu fico pensando, mas eu fico, tá, mas a caridade vai me salvar do quê? Aí eu fico pensando assim, hoje 80% da humanidade sofre do pensamento acelerado. Nós temos pensamento acelerado? Você tem paciência para assistir um YouTube com propaganda? Você fica com o controle ali, pular. Ou então você já faz a assinatura premium lá, que é para não ter. Cara, aqueles 30 segundos ali é uma eternidade. Cara, você vai mandar uma mensagem no teu celular e começa aquele negocinho, você fala assim, eu vou trocar esse celular, porque é insuportável. Nós temos hoje um pensamento acelerado. Vocês querem ver eu me irritar? Eu vou contar aqui, mas se um dia vocês conhecerem minha esposa, vocês não contam para ela, tá? Mas isso aqui é em off, tá? A minha esposa, ela vai contar alguma coisa para mim. Assim. Ela fala assim, eu vou falar da minha mãe, que a minha mãe já desencarnou, né? Que é menos perigosa. Né? É mais perigosa. A minha mãe chegava, eu ia lá tomar um cafezinho e falava, oi mãe, tudo bem? Ah, senta aí. E daí, ai, sabe quem veio aqui ontem? Não, mãe, não veio. Então, quando ela falava aquele então, já. Então, você sabe, né? A mãe foi dormir ontem à noite, e daí eu escutei um barulhinho lá fora. Falei, tá, mãe. Daí, eu debatei, não era nada. Falei, tá, mãe, tudo bem. Quem que veio aqui? Calma. Aí eu fui dormir. Ai, graças a Deus, já fui dormir. Aí eu acordei 3 horas da manhã. E daí? Eu levantei, fui no banheiro. E aí já me deu vontade de tomar um cafezinho, e fumar um cigarrinho, minha mãe fumava. Falei, mãe, isso é informação que eu não preciso saber. Eu só quero saber quem é que veio aqui ontem. Calma. Aí fui dormir de volta. E aí não conseguia pegar no sono. Falei, tá, mãe, tudo bem, é coisa de gente velha, mãe. Não acordou de madrugada, não dorme mais. Aí rola pra lá, rola pra cá. Levantei às 6 horas da manhã. Falei, mãe, que horas que a pessoa veio aqui? 4 horas da tarde. 6 da manhã até as 4 da tarde. Falei, mãe, eu não quero saber quem que veio aqui. Não, porque você é um filho ruim, porque você tem paciência, mas eu não tenho paciência, e eu não vou ficar aqui escutando que você vai falar às 10, mãe, nós estamos às 6 da manhã, mas até às 4 da tarde, mãe. Eu não aguento. Você não me conta, logo não me conta mais. Eu não vou te contar, então tá bom, toma um café, vou embora. Toma banho. Cara, nós temos dificuldade. VaptVupt, papai, acabou, né? Né? Então, a salvação, ela vem do que a caridade? A caridade, quando você pratica a caridade, o desejo do bem, o que ela vai acontecendo? Ela vai nos alinhando. Como é que eu vou lidar com os meus distúrbios emocionais? Qual é o melhor remédio para a depressão? Está tudo bem? Qual é melhor lidar com os processos cognitivos, os meus distúrbios cognitivos? Está praticando bem. Então, quando eu vejo assim que a caridade é a salvação dos problemas que eu tenho. E que às vezes eu trago de outras encarnações. E que eu posso levar para outras. Eu tenho um amigo meu que foi lá no Rio Grande do Sul fazer uma cirurgia espiritual da coluna e teve uma melhora significativa. Aí ele chegou para mim, Cunha, eu me iludi, eu achei que a cura ia ser total. Eu falei, não foi total, não, foi parcial, tirou a dor, mas o problema está ali. Aí eu falei, mas tu fez a transformação moral? Eu falei, que transformação moral? Falei, sim, se a dor existe, o corpo conta que algo não está bem, mas não está bem moralmente. A cura definitiva é quando há transformação moral. Você tem que descobrir o seu problema. Qual é o seu problema moral? Ele falou, eu nem sabia que tinha problema moral. Eu falei, então converse com essa esposa que ela conta. Pergunte para ela. O que eu tenho que melhorar? Pessoal, nós temos problemas. Então ele teve
uma cura parcial, mas enquanto não melhorar o lado moral, a cura não é total. Então o que a caridade, o amor faz? O amor cobre a multidão dos pecados. O mundo cobre. Nós pagamos o mal que praticamos através da força do bem. Por isso que quem faz a caridade adquire mérito. É tão bonito isso, porque na verdade nós estamos pagando só o mal que fizemos, mas eles precisam ainda analisar isso como mérito. Ó, tem crédito na casa, tem mérito. A gente faz um pedido lá e eles vão falar quantas horas de serviço tem prestados voluntariamente. Aí eles levam em conta. É acreditado como mérito. Eles montam equipe espiritual para vir nos visitar, para vir nos apoiar. Só que a dinâmica deles é extraordinária, porque eles nunca trazem facilidade para nós. É que nem o diabético, né? Tomara que não tenha nenhum diabético aqui, né? O diabético é o cara mais traiçoeiro, a pessoa mais trapaceira que eu já vi na minha vida. Porque é só hoje pode. Coloca o docinho lá. Não, só hoje. Só hoje. Mas hoje é todo dia, né? Eles têm crises. Aí vão no médico, para o médico estabilizar a glicemia. Aí o médico fala para ela, a pior coisa que um diabético pode ouvir é o médico falar para ela, a senhora tem que assumir uma responsabilidade com a sua saúde. Eu falei, eu não quero responsabilidade, eu quero que o senhor me estabilize, que tem uma sobrinha de ontem me esperando na geladeira lá em casa. Não é assim? Mas, cara, o que é espiritualidade quando nos socorre e nos espera? Que nós assumamos uma responsabilidade com a nossa saúde moral, espiritual, emocional. Lembra o que Jesus falava? Quando Jesus curava? Vai-te e não voltes a pecar, para que mal maior ainda não te aconteça. O que Jesus estava dizendo para ele? Meu filho, eu vou te dar um conselho, o juízo, tá? Essa cura aí não é eterna, é parcial, tá? Se você não fizer a coisa certa, vai doer mais. É isso. Então quantas vezes a gente é curado e daqui a pouco está com dor de volta? Aí o que a gente fala? É olho no corpo. Não é possível, é inveja. Porque sarou aqui, está doendo aqui. Não, é que eu não identifiquei as questões morais que eu tenho que lidar. E o espiritismo é danado, porque a gente participando dos grupos de estudo, assistindo as palestras, o que vai acontecendo? A carapuça em algum momento vai servindo. A gente disfarça, né? Às vezes a gente fala umas coisas e a gente vê que a pessoa fala, volta pra cá, não deixa os outros descobrir que serviu a carapuça. Às vezes a gente é invejoso, às vezes a gente é ciumento, às vezes a gente é briguento, às vezes a gente é mal-humorado, às vezes a gente é ranzinza, às vezes a gente é chato, às vezes a gente é tóxico. Às vezes a gente é tóxico. Então nós temos que ir identificando, temos que ter coragem. Então a caridade é o amor em movimento e a prática essencial do discípulo de Jesus. É a virtude que assegura a evolução moral. Se a gente quer moralmente melhorar, o melhor caminho, mais curto, mais certo ainda é a vivência no bem, através do pensamento, da palavra e do ato. O Espiritismo nos ensina a pensar no bem? Muito, né? O Espiritismo nos ensina a falar para o bem? Muito. O Espiritismo nos ensina a falar bem? Sim. Às vezes lá em casa eu acho tão bonitinho, eu vou encerrar aqui, tá pessoal? Até eu acho tão bonitinho lá em casa, porque às vezes eu praticamente não falo mais palavrão. Nem eu nem minha esposa. É muito difícil a gente falar um palavrão. Muito difícil mesmo. Mas às vezes escapa. Não tem jeito, né? Às vezes escapa. E aí meus filhos assim, eles estão comendo ali, sai um palavrãozinho lá, eles param de comer e falam assim, pai, que feio, pai. Não combina mais com você. Aí a minha esposa falou um palavrãozinho, todo mundo parou, todo mundo. Pô, mãe, não combina mais com você, que feio, mãe. Não é esquisito? Cara, mas eles ficam pegando no pé da gente que dá um arrependimento, sabe? De falar aquele valor. Porque não cabe mais, não cabe mais. Não cabe mais. A violência não é mais, não cabe mais. A gente pode até, daqui a pouco você vai me encontrar na esquina ali, né? Mas não cabe mais. Racionalmente não cabe mais. Não tem mais sentido ser violento, não tem mais sentido ser escandaloso, não tem mais sentido ser abusivo. A gente pode até fazer, ainda que é remanescência do nosso passado, ainda é capaz de fazer, mas não faz mais sentido para nós, né? O que nós queremos hoje é ser espirituosos, ter alegria. Ter alegria, é bom ter alegria.
Não é bom ter paz? Não é bom ser feliz e contribuir para a vida dos outros? É. Esses dias eu me queimei em casa, no meu braço, no fogo, no fogão de lenha. Queimei, né? Deu uma chamuscada no braço e no rosto. Mas foi bem superficial. Aí minha filha chegou, pai, vamos para o evangélico. Eu falei, pra quê? Não, no hospital de queimados. Eu falei, mas filha, uma besteira dessa, uma coisinha à toa. Aqui, ó, pegou daqui até aqui, sofre, uma coisinha à toa. Eu vou para infeccionar isso aí, pai. Eu falei, não. Ela vai começar? Vai começar o quê? Ficar teimoso? Aí eu falei, ela falou, não está cedo ainda, pai. Eu falei, verdade, 61 anos já começar a ficar teimoso, né? Vamos deixar lá para os 83, 84, né? Eu falei, tá bom, vamos para o evangelho. Porque realmente fizeram a higiene, passaram o remedinho, enfaixaram tudo, cicatrizou bonitinho, nem ficou marca. Aí eu falei, nossa. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que cuidar, né? Eu demonstrei aqui que eu tenho tendência a ficar teimosa. Aí, se tem uma coisa chata nessa vida, não vai ser teimosa, né? Né? Nenhum filho quer ter um pai e mãe teimosa. E a mulher ter um marido teimoso. E o marido teimoso? Ah, não. Vamos envelhecer espirituoso, vamos envelhecer flexível, vamos envelhecer, cara, vamos desencarnar e deixar um perfume agradável para aqueles que conviveram com a gente. Vamos deixar saudade, lembranças, né? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Eu não me suporto me ouvir tanto tempo e vocês me suportaram. Muito obrigado. Eu vou fazer a prece de encerramento, era para terminar antes, eu acabei me empolgando. Eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Porque estamos juntos, caminhando na condição de aprendizes. Aprendizes das tuas orientações e dos teus ensinamentos, aonde estamos aprendendo a regar todas as dificuldades da vida, baseado nos teus princípios fundamentais e elegendo como prioridade para a nossa vida as virtudes cristãs. Muito obrigado. Abençoa-nos, a fim de que possamos perseverar. Envolve-nos em tua luz, em tua paz, em teu amor, com abundância, para que possamos retornar aos nossos lares, compartilhando com os nossos amados tudo bem que aqui recebemos. Muito obrigado.